Começando então nosso terceiro encontro, Direitos Humanos e Globalização, nosso grupo de estudos, que nesse semestre, só retomando rapidamente, eu me propus a fazer uma investigação com vocês, tentando alinhar três ideias, né? Autoritarismo, nazifascismo, psicopolítica e tecnologia, né? Então, nós estamos aqui nesses primeiros movimentos, né, tentando discutir o tema do nazifascismo. No nosso primeiro encontro foi mais ou menos uma abordagem geral, mas eu salientei aquilo que eu tento analisar, como eu tento analisar, pelo menos à primeira vista, esse tema, enfrentar esse tema à primeira vista, tentando articular a partir lá da perspectiva do Michel Foucault, aquele breve textinho que nós analisamos por uma vida não fascista, que é aquele texto que, de minha parte, penso que se tratar de ponto, ao mesmo tempo, ponto de partida da reflexão e também ponto de chegada, porque uma das grandes elementos daquele breve texto, tão decisivo nessa compreensão, me parece ser, é a ideia de, antes de nós analisarmos, abordarmos a temática do fascismo, do nazifascismo de ontem, e do nazifascismo de hoje, se é que ele existe, que nós começaremos a fazer semana que vem, aquela ideia ininterrupta de tentar pensar a si mesmo naquele sentido do quanto nós estamos, em alguma medida também, talvez, envoltos a uma dimensão fascista no sentido de desejo pelo poder, sedução pelo poder, que o Michel Foucault trouxe lá naquele texto, que é sempre um caminho permanente de autovigília também, né? No nosso último encontro, só para recapitular, para nós entrarmos no nazismo, eu tentei trazer aqui, a partir, principalmente, mas não só dele, né, do Donald Sassoon, e de outros autores que foram grandes intérpretes do fascismo, sobre a ascensão de Mussolini dentro da trajetória da perspectiva do fascismo até a sua ascensão no poder e suas implicações, em linhas gerais, como dentro do governo fascista, né? Nós vimos lá que um ponto central para nós não nos determos tanto nessa revisão, e vocês fiquem à vontade para comentar qualquer coisa que quiserem também, né? O ponto decisivo é que o Mussolini tem uma trajetória política identificada com a esquerda, é expulso da esquerda do Partido Socialista Italiano por ter sido favorável ao ingresso da Itália na Primeira Guerra Mundial. Após isso, ele começa uma guinada na dimensão política por ser o dono e editor daquele jornal Il Popolo d'Italia, onde começa aquele movimento chamado Fascio di Combattimento Italiani, que é o fascismo, né? Essa ideia que começa como um movimento que começa aí no sentido de impor violência a partir daquela militância que foi mais conhecida como os camisas negras, né? Militância que era contrária a comunistas, contrário à diversidade como um todo, e acabou esse movimento de violência também regado pelos ideais nacionalistas, pelos ideais de identidade que estavam sendo difundidos nesse jornal de Popolo d'Italia, que eram poucos jornais, poucos panfletos, poucos escritos eram destinados à política. Então isso acabou fazendo com que ele tivesse uma certa notoriedade. Então, paulatinamente, a atuação do Mussolini foi ganhando respeito dos industriais, dos empresários. Depois, o partido, durante a ascensão, com a eleição de Pio XII como Papa, novo Papa, que tinha uma inclinação fortissimamente contrária aos socialistas. Então, há uma diretriz direta do Vaticano para que o Partido Católico, pelo menos, fizesse uma vista grossa, começasse a apoiar essa ascensão de Mussolini. Mussolini, que se dizia um antimonarca, também acaba flertando com a monarquia para participar do poder e aí fundar o Partido Fascista. Então começa nessa dimensão o crescimento da ascensão fascista e aí a questão deságua com a ascensão do fascismo, com aquela ameaça relacionada à Marcha de Roma em outubro de 1922, né? Onde ele consegue ascender com o apoio da Igreja, com o apoio da Igreja Católica, né, do Vaticano, com o apoio
da própria monarquia, com apoio de industriais, com apoio de setores liberais que, na verdade, não acreditavam que o fascismo seria aquilo que foi logo em seguida, com a ascensão de Mussolini, o fechamento do parlamento, todas as questões que nós já falamos um pouco, as contradições do fascismo que nós falamos no encontro passado. Certo? Então, de 1922 até 1922, 23 até 1943, que Mussolini permaneceu no poder, e a sua morte, ela acabou sendo aí uma polêmica, né? Ele foi capturado, e foi, para alguns historiadores, ele foi morto por milicianos antifascistas, uma milícia antifascista, grupos antifascistas que o decapitaram. Para outros, ele foi linchado pela própria população, mas enfim. O ponto central, que é o elemento que nós estamos tentando aproximar a discussão entre o nazismo, entre o fascismo e o nazismo, mas um dos pontos diferenciais, além da questão da violência, né, a truculência da violência ser tão maior na perspectiva nazista, é que enquanto, isso é um detalhe interessante de se perceber, né? Enquanto o fascismo foi um movimento que sempre quis se colocar como revolucionário e ter a narrativa de que ascendeu ao poder pela força, que não foi o que aconteceu, como nós tentamos trazer, né? O fascismo foi ganhando legitimidade e ingresso no poder por vias, evidentemente, por trás de toda uma violência imposta perante trabalhadores, sindicatos, setores aí ligados a pessoas ligadas a ideais socialistas. Do ponto de vista da ascensão do poder, foi uma ascensão legitimada tanto pela monarquia, tanto pela Igreja Católica, tanto pelo apoio popular, pelo apoio da juventude fascista, enquanto o nazismo não foi isso. É engraçado isso, né? E Mussolini, a narrativa que se deu sobre a Marcha de Roma era uma narrativa no sentido de que se tomou o poder à força, de que, claro, com apoio popular, mas que a ameaça dada pela Marcha de Roma fez com que o governo fosse entregue de uma forma, assim, digamos assim, abrupta. Quando, na verdade, a Marcha de Roma foi mais ou menos um mito, né? A ameaça da Marcha de Roma, quando se sabe, os historiadores não discordam disso, que se sabe que se efetivamente o governo italiano quisesse barrar a marcha dos fascistas, por mais numerosa que fosse, conseguiria. Uma militância, muitos deles armados, evidentemente, mas seria possível controlar o fascismo. E ele foi reconhecido enquanto legítimo, foi nomeado, então, Mussolini como primeiro-ministro italiano, e já no nazismo é o contrário, né? É muito comum nós vemos por aí pessoas que dizem que a ascensão de Hitler foi uma ascensão legitimada do ponto de vista democrático. E não foi isso. Vamos ver. Esse ponto é bem decisivamente diferente do fascismo, né? O fascismo finge ser um governo que conquistou o poder pela força, quando, na verdade, conseguiu de forma legítima, no sentido institucional, pelo menos, e o nazismo ao contrário. O nazismo, ele tem uma narrativa de muitas pessoas, com certeza vocês já ouviram falar isso, né? Hitler foi eleito, o nazismo teve uma ascensão legitimada, quando, na verdade, existe uma aparência de legitimidade, porém, nós vamos ver, eu vou tentar trazer aqui com vocês como essa legitimidade ela é extremamente questionável, muito, em termos institucionais, ela é muito questionável. Esse é um ponto importante que não é tão trazido, pelo menos numa análise assim não tão acurada dos movimentos históricos, das reflexões políticas mais atentas sobre isso, tá? Então eu vou tentar, o encontro de hoje é um encontro que eu vou tentar conseguir fazer ele de forma breve, porque tem tantas coisas para ser ditas. Eu queria fazer todo esse movimento de ascensão do nazismo, como eu fiz com o fascismo, e depois entrar naquela discussão que ela transcende um pouco a temática do nazismo, mas tem uma relação com isso, que é aquele capítulo da obra da Hannah Arendt que eu havia sugerido leitura, né?
o declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem. E daí é uma discussão um pouco mais reflexiva sobre uma questão ligada aí à própria concepção abstrata de dignidade. Certo? Então eu vou ir comentando aqui, vocês, qualquer elemento, vocês perguntem, falem alguma coisa. Certo? Então, a minha abordagem que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês é uma mescla, eu acho que assim, a forma mais rápida de eu conseguir trabalhar isso, né, seria, eu gosto muito de falar sobre uma leitura que eu acho muito importante que se tenha, que é o livro Mein Kampf, que é o livro do Hitler, né, o livro onde ele escreveu quando foi preso, que é um livro que tem um registro que explica muitas coisas. É claro que há uma controvérsia se foi ele que escreveu ou se foi ele que escreveu sozinho, né? Que ali estariam as pistas para se pensar a ideologia nazista e também explica muitas coisas em relação ao ódio de Hitler em relação aos judeus e tal, porque eu não sei vocês, né, mas a impressão que eu tinha antes de ler o Mein Kampf, a primeira vez que eu li o Mein Kampf foi eu tinha uns 20 e poucos anos. E sempre gostei desse tema da Segunda Guerra, gostei muito de história e tal, e aí eu fui ler a primeira vez porque eu imaginava que a construção do antissemitismo na perspectiva do Adolf Hitler era algo assim já cultural em termos de uma herança ligada a um preconceito da sua família em relação a eles, como se ele tivesse assim uma ideia assim de que ele foi criado já como criança como um receio, um ódio, um repúdio aos judeus, e não é bem assim, né? Então, e o livro é proibido no Brasil, né, pessoal? Vocês sabem disso, o livro, eu acho uma proibição tosca, né? Porque sugere-se que o livro seja uma apologia ao nazismo. Não, é um registro histórico. É um registro histórico que se tem que ir lá, tem que se estudar, tem que se entender. Então, vocês não encontram ele para comprar à venda, né? Se vocês encontrarem, é ilegal no Brasil. Mas eu tenho ele, tanto em inglês quanto em português. Eu posso mandar, se vocês tiverem interesse, né? Porque também outra coisa. Quando eu fui ler o livro, eu achei que eu ia pegar o livro, ia torcer o livro, ia pingar sangue do livro. E não é assim. Pelo menos dos primeiros capítulos fala mais da infância dele. Então, a minha trajetória aqui, eu começo falando um pouco do Hitler a partir do que ele diz sobre ele mesmo nessa obra e o que os historiadores concordam, porque o livro também, ele é a visão de Hitler sobre si mesmo, ela é totalmente contaminada e ela é totalmente inverossímil em muitos pontos. Então eu parto do livro um pouco para falar o nascimento dele, a trajetória dele, paro um pouco para falar sobre elementos históricos, depois volto ao momento onde ele escreveu o livro e aí outros elementos. Então, para nós falarmos sobre a ascensão do nazismo, a gente tem que pensar sobre, claro, o ponto fundamental, que é a trajetória do seu líder maior, chamado Adolf Hitler, que nasceu em 1889, numa cidadezinha do interior chamado Braunmann, na Áustria, né? Sabemos que ele não era um alemão. Nós sabemos que, em termos históricos, que o próprio nome Hitler foi errado na inscrição lá de nascimento. Seu pai, que chamava-se Hitler, e aí, enfim, isso não vem muito ao caso agora, teve 6 filhos, 4 deles morreram, então Hitler foi um dos sobreviventes do legado da família. E aí, então, o que se sabe pelos historiadores, tanto pelos historiadores quanto também pelo que o Hitler narra sobre a sua infância, é que ele, quando criança, ele cogitou até mesmo ser padre, e aí, então, e que ele conta também que ele era uma criança com muitos problemas de saúde, muito franzino, era uma criança tímida e muito apegada à sua mãe, e gostava muito de pintar e tal. Então, quando a mãe de Hitler morre, né, e Hitler decide ir para a capital, para Viena, jovem, né, ainda, depois da morte da sua mãe, resolve um pouco mais tarde ir para Viena. Ele tinha muitos problemas com o pai dele queria que ele fosse funcionário público, ele não queria ser, ele queria ser um pintor, vocês devem saber disso, e ele vai para Viena para tentar entrar na escola de artes, estudar
pintura na Faculdade de Viena. E não sei se vocês já viram alguma pintura do Hitler, né? Vou botar no Google e vocês percebem, né? Claro, eu não pinto, não sei pintar, não sei se algum de vocês pinta. Claro, para quem não sabe pintar, parece uma coisa assim, tipo, de alguém que tem alguma técnica. Mas, assim, me parece umas pinturas um pouco óbvias. Então, ele tentou por 2 vezes entrar na Escola de Belas Artes em Viena e foi recusado. No livro, ele diz que muito improvável que isso aconteça, que tenha acontecido, que ele foi recusado porque disseram que ele tinha mais talento para a arquitetura. Logo, então, seria um talento desperdiçado. Acho muito improvável que isso tenha acontecido, né? Mas, então, ele é recusado na escola de Viena, e quando seu pai morre, ele resolve lá no início, já estamos no século XX, né? Ele resolve se alistar no exército, ao invés de se alistar no exército austríaco, ele decide se alistar no exército alemão. Então, aqui alguns gatilhos que os historiadores trazem sobre alguns elementos ligados a por que ele teria esse apreço pela cultura alemã, pelo povo alemão, né? Porque, segundo os historiadores, ele teve um professor muito importante na sua trajetória escolar, que era um grande admirador da cultura alemã, da música alemã. Hitler era um grande fã de Wagner, né? Um grande artista, músico alemão. Então, esse fascínio pela cultura alemã fez com que ele preferisse se alistar no exército alemão ao invés do exército austríaco, e também porque o exército austríaco era um exército muito miscigenado em termos culturais, em termos assim, ele já existia uma certa repulsa em relação aos poloneses e tal. Então, ele é um dos motivos que ele resolve se alistar no exército alemão. É claro, pessoal, né? Ele como um austríaco, ele não poderia ocupar um cargo de alto escalão no exército alemão, tá? Então, em 1910, ele se muda para a Alemanha, para a região da Bavária, começa a ouvir alguns murmúrios sobre o antissemitismo, sobre o antissocialismo. Então, quando lá na antessala da Primeira Guerra Mundial, ele já estando na Alemanha, se insere no exército alemão, e como não era um cidadão alemão, ele, evidentemente, o cargo que ele poderia ocupar como militar não poderia ser um cargo de alto escalão. Qual era o cargo dele? O que ele era na Primeira Guerra Mundial? No exército alemão? Lembram-se? Não? Ele era um mensageiro, né? Ele tinha uma atividade que era extremamente arriscada, extremamente difícil, né? Porque lembra-se da Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras, né? Então, ele que tinha, não sei se vocês já viram lá o filme 1917, que é aquele que é quase feito mais ou menos em plano contínuo, que o filme é diferente um pouco por causa disso, né? Então, dá para ver as dificuldades do trabalho do mensageiro. Imaginem vocês, a pessoa não tinha WhatsApp, né? Não tinha que levar informações das estratégias do QG tal para o QG tal. Então, entre trincheiras, era uma atividade muito arriscada, e ele conseguiu fazer isso com grande... ele fez isso de uma forma extremamente boa. Ele foi condecorado, ele ganha após a Primeira Guerra Mundial, após a derrota dos alemães, ele ganha uma premiação chamada Cruz de Ferro, que é uma premiação militar para heróis de guerra. No final da Primeira Guerra Mundial, ele foi contra a rendição dos alemães, ele disse que preferia a morte. Ele ficou cego por um período de tempo pequeno, porque ele, dentre as batalhas, ele foi acometido com gás mostarda, que é um gás que dá uma cegueira momentânea, e alguns historiadores
tratam, isso é bem polêmico, tá, pessoal? Trago como curiosidade. A maior parte dos historiadores não concordam com isso. Que nessa batalha, onde ele fica cego e acaba não sendo retirado da guerra um pouco antes da Alemanha se render, que ele havia tomado um tiro num dos testículos. E que isso seria aí talvez aí uma interpretação ligada a toda essa questão que é um ponto forte do nazifascismo, né? Essa fragilidade masculina travestida de robusteza, né? Uma coisa muito clássica, muito forte em todo o fascista, nazifascista, né? Mas isso não é aceito, né? É uma interpretação que é levantada por alguns. Certo? Então, termina a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, 1918, ele é um militar sobrevivente premiado e ele acaba recebendo um cargo no exército alemão. Então, como que surge a relação dele com o nazismo? Lembrando que o contexto é muito importante para entender tanto a ascensão principalmente do nazismo, né? A Alemanha foi reconhecida após a Primeira Guerra Mundial como uma das grandes responsáveis pela guerra. Né? Lembrando, por que o mundo entrou em guerra? Primeira Guerra Mundial, em linhas gerais rápidas, né? Nós temos um movimento imperialista no século XIX, Convenção de Bruxelas, Convenção de Berlim, separa principalmente o continente africano em áreas de influência daqueles países que fizeram a corrida industrial primeiro. Inglaterra, França, Portugal, algumas terras aí para Bélgica e tal, e os países que fizeram essa corrida pouco depois reivindicaram uma redivisão de mercados, especialmente a Alemanha. Eu quero brincar, a Alemanha que era um país jovem, né? A Alemanha era a Prússia até pouquíssimo tempo antes. Então a Alemanha reivindicando também essa redivisão de mercado e aquelas guerras de alianças, brigou comigo, brigou com todos, então. E a Alemanha é reconhecida fundamentalmente como um dos países responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que, dentre tantas coisas que o Tratado de Versalhes faz, pune a Alemanha uma série de elementos dos quais ela precisa pagar dívidas monstruosas para os vencedores da guerra. A Alemanha não pode ser um império, né? Ela precisa se tornar uma república, e constrói-se em 1919 a famosa República de Weimar, que tem uma construção bem progressista para aquele tempo, mas, evidentemente, no coração dos alemães existe a humilhação da derrota de uma guerra, existe a imposição de encargos econômicos para a população, para os vencedores, existe uma série de limitações em termos do Estado alemão, limitações em termos de exército, de poder bélico, etc. E isso, claro, 1919, 1920, isso vai ganhando contornos dentro da dimensão da população alemã, certo? Então, o que nós sabemos é que o Hitler, quando ele está nessa atividade pós Primeira Guerra Mundial, como um militar, um membro do exército alemão, ele vai fazer uma fiscalização a respeito das reuniões de um partido chamado Partido Nacional Alemão, né? Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. E ele, lá em 1920, 21, não lembro exatamente quando, ele vai, analisa essa reunião desse partido e vê que o partido tem um endereçamento ideológico já assemelhado ao fascismo. Né? Em que sentido? No sentido de um discurso relacionado ao nacionalismo, relacionado à humilhação que os demais países fizeram à população alemã, relacionado fundamentalmente aí à questão do antissemitismo e à questão do antissocialismo. Depois eu falo um pouco mais sobre já Hitler, então, aí, nesse momento já aculturado, já era também um antissemita ali, que ele não era na infância. E ao fazer essa análise em relação ao discurso do partido, ele toma a palavra e faz um discurso extremamente inflado, e nós sabemos que Hitler era um grande orador. Né? Então, ele faz um discurso inflado e o pessoal do partido vê essa capacidade de eloquência que esse jovem militar alemão tinha, e ele é convidado por um cara bem interessante chamado Eckhart. Eckhart é um dos idealizadores do nazismo e convida Hitler para que ele se junte ao partido.
e aí Hitler entra para o partido em 1921, por aí. Nesse momento, o que nós estamos tendo na Itália fascista? Nós estamos começando a ter a ascensão aí do fascismo italiano. Os italianos, como nós vimos, os fascistas italianos tinham os camisas negras, a militância em prol aí dos italianos e tal, tinha os camisas negras. O que seria o equivalente aos camisas negras dos nazistas? A chamada Sociedade Thule. A Sociedade Thule também era um movimento paramilitar pertencente ao partido, que começava a fazer investidas violentas contra os judeus, contra comunistas, contra setores aí ligados a uma dimensão relacionada à diversidade, em termos gerais. E, então, nesse momento é muito importante a influência que se tem, que o nazismo tem do fascismo, né? A Sociedade Thule, nessa ascensão do nacional-socialismo, né? A ascensão do fascismo na Itália e começando a ganhar um contorno na Alemanha. Então, ele, quando entra no partido, ele propõe a mudança de nome, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e aí então partido nazi. Ele, como tinha habilidades em pintura, ele que bola a nova simbologia, a simbologia do partido, né? Que é você sabe que a suástica ela não é um símbolo nazista de origem, né? É um símbolo milenar muito importante para uma série de religiões, como o budismo, como o hinduísmo. Então, o que é a suástica? Ela no nazismo ela é um pouquinho invertida, um pouquinho torta, né? Com um fundo vermelho, para lembrar, e também Hitler diz isso no Mein Kampf, né? Dois detalhes importantes, quando se fala da aproximação o nazismo era de esquerda porque tinha socialismo no nome. Hitler diz isso no livro. A cor vermelha e a questão ligada ao nome do partido era interessante como estratégia para cooptar a massa de trabalhadores. Então, isso é uma estratégia importante, porque o Mein Kampf é repleto além de repleto de perspectivas antissemitas contra judeus, também repleta de movimentos antimarxistas. Então, ele explica isso, a suástica, o símbolo do nazismo, por que se deu, por que a cor e por que tudo mais. Certo? Então, estamos em 1922, o partido, o nazismo começando a ter uma certa respeitabilidade pelo esse inflaço nacional-socialista, né? Para esse inflaço nacionalista, perdão. O que nós temos em 1922? Nós temos a marcha de Mussolini sobre Roma, que eu também tentei trazer para vocês, que foi a narrativa da marcha foi uma investida revolucionária que tomou o poder. Nós vimos que não foi nem perto disso, mas era interessante para o Mussolini construir essa ideia de que se tomou o poder à força. Em 1923, Hitler, entusiasmado com aquilo que aconteceu na Itália, ele propõe ao partido nazista o famoso golpe da cervejaria, o putsch da cervejaria, na região da Bavária, que era onde nasce o partido nazista. Eles resolvem dar um golpe. Sabem disso, né? Aí, então, primeira tentativa de golpe de Hitler e o partido nazista. Em 1923, tenta dar um golpe, porém, o Eckart, esse cara que convidou ele para entrar no partido, estava achando que as coisas dentro do partido estavam se enveredando para uma dimensão muito perigosa. Então, o que acontece? Ele cagueta, ele vai lá e dedura essa intenção de golpe dos nazistas e, então, antes de começar a investida, Hitler é preso, antes de começar todo o movimento de tomada do poder, que provavelmente não ia ser exitoso, o nazismo estava recém começando, estava entusiasmado pelo que aconteceu na Itália com Mussolini. Hitler é preso, há registros que dizem que ele disse que não ia se entregar, que ele preferia morrer e tal, ele que ele já não tinha morrido na Primeira Guerra Mundial e aceitou se entregar após a derrota alemã
aceitou a derrota, né? Cogitou se matar. Havia cogitado se matar novamente nesse primeiro golpe em 1923, mas acontece que ele não cumpre isso, ele acaba indo preso. O detalhe interessante aqui é que, olhem como a história poderia ser completamente diferente. Segundo a Constituição Alemã de Weimar, que permaneceu, quando acende o nazismo em 1933, até 1945, os 12 anos de nazismo, permanece a Constituição de Weimar, uma Constituição que traz direitos de primeira e segunda dimensão. Segundo a Constituição de Weimar, aquele estrangeiro que atenta contra o Estado, a punição dele seria a deportação, né? A expulsão do país. E ele, como era um estrangeiro, não austríaco, ele não foi expulso, ele foi condenado. Então, em 1923, a 5 anos de prisão, e ele ficou apenas 1 ano. E nesse 1 ano é que ele escreve o livro Mein Kampf, 1923. Então, como eu havia comentado, agora volto a falar um pouco sobre esse livro. Ele fala no início dos primeiros capítulos sobre essa relação com a mãe, essa relação turbulenta com o pai, esse desejo por ser um grande artista, um grande pintor. E aí narra como ele chega da Alemanha e ele diz, voltando a esse ponto do judaísmo, né, do antissemitismo, ele diz que não conseguia entender o ódio que os alemães tinham aos judeus. Eu não conseguia entender. E aí, quando ele vai para a Alemanha, ele começa a perceber algumas coisas que, mesmo assim, ele achava que não eram suficientes e razoáveis para isso, né? Uns elementos que são consagrados como antissemitas, naquele contexto histórico, é que os judeus alemães eles dominavam todo o cenário cultural e econômico da Alemanha, né? Os judeus, os teatros traziam obras, peças ligadas à cultura judaica, os jornais de grande circulação eram judeus, os bancos eram de judeus, sabemos, né? Não sei se temos algum judeu aqui no nosso grupo, ou que não saiba que é judeu. Eu, por exemplo, tenho 3 árvores no meu nome. Eu provavelmente tenho aí uma descendência judaica, porque muitas das diásporas judaicas, os judeus trocavam nomes por árvores, né? Eu tenho 3 árvores, Oliveira Lima Pereira, meu nome. Então, como a cultura judaica ela está sempre tendo que fugir de perseguição, desde que existe a cultura judaica, então é muito marcante na cultura judaica essa questão de que os judeus precisam ter algo com eles que para fugir a qualquer momento, que não seja corpóreo, que não seja material. O que seria isso? A cultura, a questão ligada à capacidade de empreender e também a questão cultural. Olha quantos intelectuais nós temos judeus ao longo da história: Einstein, Newton, Freud, Hannah Arendt, Bauman. Nós temos aí pilhas e pilhas de intelectuais judeus. Então, é claro que os judeus têm muito essa questão do tino para negócios que tem a ver com a cultura judaica. Então, a Alemanha saindo de uma Primeira Guerra Mundial, vendo que os judeus alemães eram que estavam em uma condição econômica melhor e dominavam a cultura. Isso para ele era um elemento de ódio aos judeus, mas um elemento para ele decisivo, que ele diz no Mein Kampf, foi o fato da reivindicação dos judeus para o retorno, o chamado sionismo, o retorno dos que os judeus queriam para a sua terra sagrada, queriam um retorno lá a Jerusalém e tal. E que ele achava isso extremamente um elemento maior de prepotência dos judeus. Certo? Então, para tentar ser um pouco mais rápido, eu acabo falando muitos detalhes que não são tão relevantes aqui, mas o tema eu gosto muito. Ele acaba, então, indo preso, condenado a 5 anos, fica 1 ano preso, escreve o Mein Kampf, que daí ele vai trazer esses elementos que eu coloquei. Dali para frente, a questão fica mais transparente em relação ao ódio aos judeus e aos marxistas. E aí nós temos, quando ele é solto, nós teremos eleições na Alemanha em 1928. Tá? Em 1928, nós temos eleições na Alemanha e o grande Adolf Hitler, o maior orador do partido, o maior expoente do partido, estava solto, porém não poderia concorrer. Era um dos efeitos da sua condenação. Né? Dos 5 anos, ele ficou 1 ano preso, mas não pôde concorrer. Foi solto, mas não pôde concorrer. Então, o partido nazista tem uma eleição pífia em 1928, a ponto de o partido quase acabar. Consegue eleger poucas cadeiras no parlamento alemão, mas nós temos um elemento que é decisivo nessa mudança. Que elemento é esse? Ora, o discurso nazista, e aqui tem um ponto importante que talvez algumas pessoas que caiam naquela ideia de que o nazismo
ele é de esquerda, né? Já tentei falar sobre essa questão do nome, nacionalsocialismo, por quê, e do vermelho no símbolo. Também é um elemento importante nessa discussão é que o Hitler ele era muito crítico ao capitalismo americano. Tá? Ele era muito crítico ao capitalismo americano, porque não era crítico ao capitalismo, à livre iniciativa, etc. Ele era crítico aos americanos, que também já estavam como grande potência no início do século XX, já tinham ganhado muito dinheiro na Primeira Guerra Mundial, vendendo matéria com venda de armamentos, etc. Então ele tinha uma repúdia aos americanos. Então talvez seja um pouco por aí. Ele tinha uma repúdia tanto ao marxismo quanto aos americanos. E o discurso nazista era muito inflado contra os Estados Unidos. E nós estamos aqui em 1928, pessoal. 10 anos depois que acabou a Primeira Guerra Mundial. A economia alemã, que estava em frangalhos lá no início, no final da Primeira Guerra Mundial, já estava num horizonte de recuperação. Sabemos que os alemães são... os alemães tomaram um tufo na Primeira Guerra Mundial, viraram uma potência que virou depois, tomaram um tufo na Segunda Guerra Mundial, viraram a potência que virou depois. A Alemanha, sem dúvida, é a maior economia da Europa hoje. Então, os alemães são realmente... Então, aquele ranço da população alemã, que já estava cansada de guerras, de conflitos, já não era mais tanto em 1928. Então, um dos elementos decisivos para se dizer que a eleição do partido nazista em 1928 foi tão diminuta tem relação com esse discurso inflado anti-americanismo que havia aí já sido controlado pela questão da livre iniciativa, de exportações de produtos alemães para os Estados Unidos, etc. Então, isso não colou. Porém, o que nós temos em 1929? Crash da Bolsa de Nova York, certo? Então, o crash da Bolsa de Nova York, como nós sabemos, gerou uma turbulência em nível mundial. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem desse dado, né? Importante para dialogar sobre coisas trabalhistas hoje em dia. No crash da Bolsa de Nova York, tudo aquilo que aconteceu, tinha 25% de desempregados nos Estados Unidos. Pessoas se matando e tudo aquilo, com consequências em cascata no mundo inteiro. Logo, em 1929, nós temos aquela ascensão econômica da Alemanha, vai à lona, e qual foi a imagem que ficou? O cara que anteviu isso foi Hitler. Tá? O cara que estava, mesmo não podendo concorrer com a presidência, o nazismo antevia essa questão do problema dos Estados Unidos. E aí isso começa a angariar um novo horizonte à questão da dimensão nazista. Né? As eleições futuras, próximas, em 1930, nós já estamos ligadas aí não à presidência da Alemanha, e sim o parlamento alemão já começa uma ascensão de cadeiras, uma projeção maior de cadeiras, muito maior dentro do horizonte dos alemães, mas porém, por mais que existisse um crescimento do partido nazista, nunca foi tamanhamente assim como muitas vezes é narrado. É claro que muitos partidos começaram paulatinamente a se alinhar aos nazistas, né? Mas então, que nós temos assim, em termos de ascensão, que vai se ganhando uma respeitabilidade. O partido nazista vai, em 1930, 1931, vai ganhando uma respeitabilidade maior. As atividades da sociedade Thule, paralelamente, começa a incentivar os interesses antissocialistas dos grandes industriais alemães, dos grandes, de alguns ideais liberais, né? Tenho muito cuidado de falar sobre liberalismo, porque o liberalismo ele é uma corrente muito importante, muito pouco se fala muito mal do liberalismo, mas é um horizonte de pouco estudo, os pais fundadores, então não vou entrar nisso agora. Mas não estou querendo dizer que os liberais se inclinaram a isso num sentido geral. Mas, enfim, um ponto decisivo que nós temos em 1933 é que existe já uma pressão da sociedade alemã perante o presidente da Alemanha à época, né? Se coloca nessa dimensão essa ideia de que ele deveria ser nomeado pelo presidente alemão como chanceler alemão. Então, existe uma carta de 19 industriais
que enviam ao presidente Paul von... Não me lembro o resto do nome do presidente da Alemanha à época. Então, o presidente da Alemanha reconhece esse pedido dos industriais, o apelo da sociedade, já com elementos ligados ao partido nazista, e ele, então, Hitler, vira chanceler alemão em 1933. Ou seja, ele ascende ao poder como chanceler. Nesse medida, nós podemos dizer que foi uma ascensão legitimada pelas instâncias de poder, né? Então, ele ascende ele é nomeado como primeiro-ministro alemão, porém, num sentido de que ele faria um acordo de gestão com aquele que era o chanceler, o primeiro-ministro alemão à época, eu não me lembro o nome dele. E logo após que ele é nomeado chanceler alemão, ele já, em 1933, já derruba o cara e já começa a fazer movimentações para tolher as investidas aí do parlamento. Então, assim, foi nomeado chanceler alemão para atuar ao lado de outra pessoa no cargo, que era o chanceler, o primeiro-ministro oficial, e já logo os primeiros movimentos, em 1933, da sua atividade enquanto tal, ele atua no sentido de impor as determinações do partido nazista. Nós temos, em 1934, aí um elemento muito importante, no início de 1934, ele já é chanceler alemão, nós temos em 1934 a chamado incêndio do Reichstag. O que é o incêndio do Reichstag? Incêndio do parlamento alemão. Coloca-se fogo no parlamento alemão, e a narrativa é que o parlamento foi incendiado pelos comunistas. O que os historiadores entendem é que isso foi feito pelos próprios nazistas para insuflar a narrativa de que o problema são os comunistas e que os problemas são os judeus, Hitler já como primeiro-ministro alemão. Então, o que se tem também aqui, que é um ingrediente importante, o parlamento alemão ele confere em 1934 a chamada Lei de Plenos Poderes. Não sei se vocês já se lembram disso, né? O parlamento alemão confere poderes totais ao Führer, naquele momento ali que era um sentido, o presidente da Alemanha já havia morrido, tá? Então é agora nesse momento que ele vai unir os cargos de presidente e chanceler, presidente e primeiro-ministro, e aí então os elementos que se tentam dizer que foi legítimo, um dos elementos é esse, né? Que ele recebeu uma autorização de plenos poderes pelo parlamento alemão. Mas o que se tem numa investigação histórica mais acurada é que, na verdade, existiu um emparedamento muito forte aos partidos políticos de até então para apoiarem os nazistas sob pena de violência. É claro que muitas das adesões foram feitas de forma espontânea. Nós sabemos que quando um fascista está no poder, é muito fácil de bajuladores se aproximarem dele por interesses, né? É muito comum isso acontecer, e depois voltarem atrás. Mas então, também essa questão de que o parlamento legitimou plenos poderes a ele também não foi algo assim democrático, no ponto de vista estritamente no sentido democrático que nós podemos analisar como tal. Certo? Em 1934 também tem uma legislação importante que ele mesmo, que é promovida dentro dessa força da Lei de Plenos Poderes. Qual é? Que é a chamada Lei de Nuremberg. Além da Lei de Plenos Poderes, um efeito da Lei de Plenos Poderes é a Lei de Nuremberg, que é a lei que autoriza o Estado alemão a retirar uma das primeiras investidas do nazismo contra os judeus, tá, pessoal? Foi retirar a nacionalidade dos judeus alemães. Passem aqui, judeus, venham nas prefeituras, nos órgãos públicos, com seus documentos de identidade, carimba os seus documentos, não é mais cidadão alemão. Isso que começa a enxurrada de refugiados, os primeiros judeus que começaram a se dar conta que a coisa ia esquentar, muitos judeus acreditavam que não, mas aí nesse sentido aí, na situação que envolve a patridia, e aquele texto da Hannah Arendt tem a ver com isso, Hannah Arendt, por causa dessa lei, se tornou uma apátrida, então ela consegue fugir para a França e depois consegue se alocar nos Estados Unidos da América e vira nacional americana muitos anos depois, então aí que começa esse capítulo que eu havia sugerido a leitura lá do texto da Hannah Arendt, essa perambulação de refugiados a partir, principalmente de refugiados judeus, essa questão ligada a refúgio e a patridia, que ela muito bem comenta nesse texto, certo?
Então, em 1934 começa então a escalada do Terceiro Reich. Lembrem-se que nós temos a Liga das Nações no horizonte da primeira tentativa da comunidade internacional de estabelecer uma pré-ONU, que não tinha muita força, evidentemente. Se a ONU hoje em dia ainda não tem a força que deveria ter, imagine a Liga das Nações. Então, se começa a ver uma investida, uma escalada, um descumprimento das imposições pelo Tratado de Versalhes, a questão de muito investimento na questão militar, produção de armas, tanques, e aqui é um elemento importante, né? De onde se vem a idolatria também forte ao Führer, né? Ao guia, né? Ao líder, Führer. Ele mesmo se autodizia Führer, né? Você sabe, mas Führer virou aí um cumprimento, né? De onde vem isso? Não é assim como no fascismo, né, pessoal? Eu acho muito delicada essa narrativa. Todos os italianos eram fascistas. Todos os alemães eram nazistas e assistiram aquilo calados, né? Na verdade, após o crash da Bolsa de Nova York em 29, a população alemã estava em frangalhos, estava economicamente destruída. Com a ascensão do nazismo em 1933, 34, o que Hitler faz? Pega essa massa de desempregados e coloca para trabalhar para o Estado na produção de armas, estradas, ferrovias. E pensem comigo, né, pessoal? A pessoa está passando fome e de repente vem o novo presidente e consegue empregar todo mundo, claro, com um plano militarizado, mas fica muito mais expressável o tamanho da inclinação daquele que seria o grande líder, né? o grande idealizador da chamada Shoah, chamado genocídio para alguns. Mas aqui a questão, outro elemento interessante que a gente pode trazer aqui rapidamente, é que lembre-se, o Mein Kampf foi escrito em 1923. 10 anos depois, o Mein Kampf ele é o Führer, né? 10, 11 anos depois. Vocês sabem disso, Hitler ficou rico por isso. Hitler gostava de trazer uma imagem de que ele era uma pessoa simples, que ele era uma pessoa ligada aos pobres e tal, que tinha interesse nessa questão. Apesar de detalhe interessante, né? Depois da ascensão do nazismo, os economistas do nazismo são economistas no sentido aí de ultraliberais, né? Muitos deles aí ligados aí a esse movimento que nós chamamos hoje em dia por alguns autores de neoliberais. Então, essa é a grande prova de que a política econômica do nazismo não era uma política de esquerda, certo? Ela favorecia grandes industriais e tal, assim como no nazismo, no fascismo. Mas o Hitler ficou rico com esse livro, não se sabe desse detalhe, essa curiosidade histórica, né? Hitler, o Mein Kampf era um presente de casamento, presente de aniversário comum entre as pessoas. Era mais ou menos uma leitura obrigatória de todo cidadão alemão, tinha que saber o pensamento do Führer. Então ele enriqueceu com isso. E é engraçado, um presente de aniversário de casamento que propõe o genocídio de homossexuais, negros, ciganos, apenados. Pouco se fala isso, né? Mas uma enxurrada de aniquilação da população prisional alemã na época. Então, dentro dessa dimensão de ascensão, ele acaba sendo legitimado. Alguns autores trazem supostamente um elemento que seria legitimador do poder do Hitler, seria um plebiscito que foi feito posteriormente, que contou com cerca de 90% da população alemã aceitando que ele unificasse os cargos de chanceler e primeiro-ministro. Que nós sabemos também que não é democrático, né? Se nós tivéssemos uma eleição no Brasil e meses depois de uma eleição tivesse um plebiscito dizendo que, na verdade, eu deveria ter ganho o outro candidato e esse candidato ascendesse ao poder, em virtude disso, isso não seria democrático igual. Então, aí, para pontuar essa questão do mito da ascensão democrática de Hitler ao poder. Então, as coisas vão ganhando um contorno maior, então nós vamos vendo nessa projeção da ascensão do nazismo como Hitler vai acabar
a sua investida militarizada, como eu estava falando anteriormente, para não me perder aqui, acaba tendo uma vista grossa da Liga das Nações, que não entendiam muito como um perigo, né? Enfim, se entendia assim, a Europa não aguentava mais derramamento de sangue, né? Então foram vendo com vista grossa, por exemplo, quando Hitler, a primeira investida de Hitler qual é antes da Primeira Guerra Mundial, é a invasão da Áustria. Tá? Consegue, vocês já viram vídeos disso, né? A primeira investida dos alemães, que é na Áustria, os militares alemães chegam e são recebidos com bandeirinhas pelo povo austríaco que estava fascinado pelo nazismo. O presidente austríaco, à época, chegou a convocar a Liga das Nações para que se fizesse alguma coisa, e a Liga das Nações fez vista grossa. Então, a primeira investida foi contra a Áustria. A segunda investida dos alemães, dos nazistas, qual foi? A Tchecoslováquia. Também o governo da Tchecoslováquia tenta sinalizar a Liga das Nações. A Liga das Nações diz assim, tá, Hitler, pode pegar a Tchecoslováquia, mas tu promete que vai ser só a Tchecoslováquia, mais, e aí tu para, e o Hitler, tá, eu paro, juro que eu paro. Então nós temos a investida perante a Tchecoslováquia, e aí nós temos a grande antessala verdadeira da Segunda Guerra Mundial, que é o acordo de não agressão entre Hitler e Stalin. E aí já era demais. Enquanto existia uma investida ainda tímida, né? Nós temos a solução final, a proposta de aniquilação da população dos judeus se dá em 1942. Haviam pensado em vários elementos, né? Mandaram-os para Madagascar. O primeiro movimento, como eu falei, foi tirar a nacionalidade deles para eles irem embora. Mas aqui nós temos, então, em 1939, o acordo de não agressão entre Hitler e Stalin e a invasão da Polônia, o famoso corredor polonês, a divisão da Polônia em uma parte russa e uma parte alemã, que desencadeia a Primeira Guerra Mundial. Mas, assim, só para falar alguma coisa mais sobre a personalidade hitlerista e também a questão do nazismo, interessante, não sei se vocês sabem dessa questão, quem já foi meu aluno já talvez já tenha me ouvido falar, porque eu já falei isso muitas vezes, né? Que Hitler, ele era uma personalidade viciada em drogas, né? Em um remédio chamado Pervitin, que era vendido em farmácias tranquilamente lá nos anos 30, que era a base de metanfetamina, a droga lá do Breaking Bad, Mr. Walter White. Né? Então, isso é importante porque explica muitas coisas. Isso são registros relativamente recentes, descobertas que se tem sobre o nazismo que são relativamente recentes, que o chamado anjo da morte, o médico do Hitler, né, ministrava na veia dele metanfetamina. Metanfetamina seria aquele efeito eufórico tremendo que fazia com que ele desse aqueles discursos eloquentes com aquela hoje nós achamos ridículo, né? Pelo menos eu acho. Toda aqueles gestos que Hitler copiou do Mussolini, que também era assim. Mas, então, a capacidade oratória e a disposição que Hitler tinha se deve muito a essa questão do uso de drogas. Virou viciado nisso, né? Tomava metanfetamina, consequentemente, evidentemente, teve os problemas do vício numa droga tão pesada. Mas o elemento interessante sobre essa questão da metanfetamina, tem um livro, um catatal de umas 1000 páginas, chamado High Hitler, High de drogado, né? Então, que relata um pouco isso, que também o uso da metanfetamina foi utilizado pelo exército alemão, e isso explica como o exército alemão conseguia fazer as chamadas Blitzkrieg. As Blitzkrieg são aquelas investidas militares que dominavam cidades, estados e países em questões de horas e dias. Tá? Aquela investida relâmpago. Porque os militares alemães estavam todos eles drogados com metanfetamina, que deixa a pessoa com energia, sem dormir tal, por 2, 3, 4 dias. E também é claro que com a ascensão da expansão nazista, os mantimentos de Pervitin acabavam sendo mais escassos. E qual é a consequência da abstinência? A agressividade. Então era perfeito, porque ou o militar estava lá drogado e com disposição, ou ele estava raivoso pela abstinência. O detalhe interessante é que os aliados descobriram isso e também o exército aliado, França, Inglaterra, etc., lá no dia D, na chegada à Normandia, quando se começa a recuperar a França e se começa a virar o jogo, os militares aliados também são todos drogados com metanfetamina. Então isso é um elemento interessante. Não tem como ler a Segunda Guerra Mundial sem as drogas.
Só um detalhe para falar um pouco da Hannah Arendt aqui também, porque eu já me passei muito tempo e que eu queria ver que vocês falarem também, é a questão ligada à ideia de que como um olhar mais acurado demonstra para nós como esse mito da raça ariana, o que nós pensamos quando nós imaginamos a imagem do alemão, que é o modelo a ser seguido daquela questão. Vocês sabem disso, né? Que o mito, a ideia de raça ariana foi uma fake news, foi construído a partir de auxílio de antropólogos, historiadores que manipularam a história para dizer que existia que existiam registros de cadáveres de pessoas superiores, que seria a raça ariana, que seriam de origem alemã, germânica, né? E aí, então, isso desencadeou toda essa ideia da pureza lá no século XIX, as teorias racistas do Arthur de Gobineau, que sustentava a ideia de que toda miscigenação geraria problemas, então o mundo estava pervertendo-se em virtude da miscigenação. Essa fake news foi comprada como uma verdade. Inclusive, os nazistas autorizavam os militares alemães a estuprarem mulheres, desde que não fossem negras, judias, etc., para que gerassem filhos nelas e aí se projetassem a ascensão aí da raça ariana. Mas o detalhe que nós podemos perceber é que o alto escalão nazista não correspondia em nada a esse imaginário do homem forte, alto, loiro, de olhos azuis, né? Hitler era um cara baixinho, esquisito, né? Goebbels, o chefe da propaganda, também não correspondia a essa robustez alemã, né? Rudolf Hess, quem mais que nós podemos lembrar lá? Podemos lembrar do Himmler, são todos. Himmler era um gordinho esquisito. Nós temos aí, nós vimos a questão aqui da questão das drogas, né? Que seria uma mácula nessa questão ligada aí à ideia da saúde alemã. Então, é interessante também como fenotipicamente e também em termos comportamentais nada correspondia a esse mito da raça ariana, certo? Para falar um pouco sobre o texto da Hannah Arendt, que eu não falei nada, né? Hannah Arendt, então, nesse livro muito importante chamado Origem do Totalitarismo, que é considerado aí um dos livros mais importantes de uma análise ligada ao estudo do totalitarismo, né? Nesse livro, ela vai pegar ingredientes que ela entende como comuns aos dois grandes totalitarismos, né, pessoal? Isso é importante. Ela entende como regimes totais, verdadeiramente totais, o nazismo e o stalinismo. O fascismo não teve uma dimensão, tem uma dimensão em termos de perspectiva, evidentemente violentos, que repercutiram no nazismo, evidentemente, mas não conseguiram introjetar de forma tão total, tão totalizadora a violência quanto o nazismo, assim como o maoísmo também, para ela, não conseguiu impor a tamanha violência tal qual o stalinismo, né? Então, digamos assim, que o fascismo seria uma questão que a gente analisa de uma forma mais, talvez uma perspectiva mais, de uma análise ideológica, mas em termos de imposição de poder, o nazismo e o stalinismo seriam muito mais, uma envergadura muito maior. Então, ela vai analisar lá questões ligadas ao uso da propaganda, que nós vamos analisar semana que vem, também um pouco lá com o livro do Jason Stanley, elementos ligados ao passado mítico. Isso eu não vou falar muito agora, mas o ponto que eu queria falar um pouco, pelo menos da Hannah Arendt, foge um pouco a dimensão, ela como uma judia alemã fugitiva, que tem a ver com um tema que eu pesquiso bastante, que é o tema dos refugiados, que ela vai colocar lá nos anos 30, início dos anos 40, a Segunda Guerra Mundial como um todo também, quando nós temos uma projeção exponencial trazida em relação aos refugiados, à pátria dos refugiados, que nesse contexto se confundem, né? Porque isso é um estudo que eu tenho até hoje, né, pessoal? O que a patridia representa? A pessoa que não tem nacionalidade em nenhum país, ela não consegue acessar aos direitos mais elementares de uma sociedade. Imagine uma pessoa que não tem CPF,
acesso à saúde, educação pública, transporte, abrir uma conta em banco e tal, enfim, ela acaba indo embora e procurar sorte em outro lugar, ainda mais no contexto dos alemães apátridas, né, daquele movimento. Então, o que ela vai querer dizer nesse texto é que existiam já prerrogativas que falavam sobre uma acolhida aos refugiados no contexto europeu por parte da Liga das Nações, e quando essa projeção de refugiados ganha uma dimensão tamanhamente grandiosa, a decorrência disso é que as populações, as comunidades, os estados não conseguem mais acolher e dar algum tipo de guarida a esses refugiados, certo? Então, um elemento interessante que ela trabalha no texto é que para os refugiados que perambulavam a Europa, principalmente judeus, alemães, apátridas agora, eles tinham que cometer pequenos crimes. Era mais interessante para eles, ao invés de passarem vagando pelas ruas, cometerem pequenos crimes para que fossem presos e aí, ao estarem submetidos a uma pena de prisão, tá, momento prisional, teriam direito a um advogado, teriam direito a uma cama, teriam direito à alimentação, teriam direito a todos os elementos ligados à ideia de pertencer, em alguma medida, ao Estado de Direito, né? Então, ela diz, nesse sentido, ela coloca a falência, a fragilidade da questão da dimensão da humanidade enquanto tal, quando isso foi necessário se fazer o cometimento de pequenos crimes para aquele mantra que ela trabalha, aquele slogan muito forte da Hannah Arendt, que era ter direito a ter direitos. Para ela, a ideia que tem a relação com a justiça ou com a dignidade, como nós podemos pensar, tem a ver com direito a ter direitos. E aí uma frase muito importante que ela traz nesse texto, e é um ponto muito caro a mim, desde que a primeira vez que eu li, há mais de 10 anos atrás, que é aquela situação onde as pessoas, a população europeia que se deparava com refugiados, por exemplo, elas olhavam para eles e não questionavam necessariamente se eram pessoas que detinham ou não dignidade. Tá? A ideia de dignidade da pessoa humana, né? Que nós sabemos que tem pelo menos 3 registros históricos. A dignidade nasce como uma honraria no Estado romano, tá? Lá na Roma Antiga, uma premiação ao serviço público prestado por um funcionário público, nada a ver com o que nós pensamos hoje em dia. Depois ela tem uma percepção judaico-cristã, aquela ideia de nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus deixou um pouquinho dele em nós, já que nós somos assemelhados a ele, e esse pouquinho de Deus em nós seria o status dignitatis, que é uma dimensão judaico-cristã nessa construção. E um terceiro movimento da dignidade, que é a perspectiva de Immanuel Kant, fundamentalmente numa obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde vai trazer que, na verdade, o atributo da dignidade tem a ver com a questão da racionalidade, né? Eu racionalmente, eu como racional e vocês como racionais, eu consigo perceber que como eu devo agir numa situação, eu devo submeter a minha conduta ao imperativo categórico, que seria aquela ideia de que todas as pessoas do mundo deveriam fazer numa situação envolvendo aí um dilema moral, por exemplo. Então, Kant vai dizer que, por exemplo, eu não posso fazer falsas promessas, porque se eu pensar isso como uma lei universal, não faz sentido a ideia de promessa, um dos exemplos que ele traz, né? Então, a ideia seria essa, e a consequência dessa condição racional que o humano tem é não tratar o outro apenas como um meio para se chegar a algum fim. Isso é a concepção de dignidade da modernidade kantiana. E aí a frase da Hannah Arendt, que é muito cara a mim, é aquela ideia de que, eu me lembro, mais ou menos literalmente é essa frase, né? Nunca ninguém viu nada de sagrado quando o ser humano se tornou apenas e tão somente humano. Quando ele tinha somente a oferecer a sua dignidade. Então, a ideia que ela traz é que os refugiados, eles não tinham nenhuma nacionalidade, eles não tinham bens, eles não tinham condições assim mínimas de reivindicar qualquer direito a ter direitos, segundo ela. Porém, a questão, o ponto decisivo é que o que não estava sendo discutido ali
naquele horizonte era se as pessoas tinham ou não dignidade necessariamente. É claro que os nazistas não viam dignidade nos judeus, se tratavam como pulgas, né? Isso é dito nos relatos dos judeus, dos nazistas, né? A facilitação de aniquilação dos judeus se deve também à sua condição humana ser retirada totalmente, né? O Bauman diz isso, Zygmunt Bauman, em Modernidade e Holocausto, né? Eles eram considerados como pulgas ou subraça, né? Então, por isso que a naturalização da morte dos judeus era muito, foi se desenvolvendo assim nessa narrativa. O que eu tentei trazer isso no meu primeiro livro? Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplar dele, dos poucos que eu tenho. Devia ter feito isso antes. Mas no primeiro livro eu tento problematizar esse tema, esse texto da Hannah Arendt, levando àquela condição de que a questão em si, essa percepção abstrata em relação à dignidade, ela soa como um quietismo. Tá? Reconhecer que uma pessoa tenha dignidade pode não significar nada, a não ser que nós preenchamos essa dignidade num ponto de vista concreto. Que, para mim, por isso que nesse texto eu sou bem crítico à discussão envolvendo a dignidade da pessoa humana, porque eu acho que ela pode... Este livro aqui, A Pátria dos Sem Pátria, Direitos Humanos e Alteridade. É o primeiro livro que eu fiz, né? Que eu publiquei em 2011, e que eu trabalho bastante sobre esse ponto que eu estou falando agora. Então, revisitei agora aí por causa do meu orientando Marcial, que está aí, que a gente conversou sobre isso, então trouxe para ele essa minha perspectiva, que, enfim, eu tento sustentar nesse livro que um conceito mais potente para trabalhar essa questão da responsabilidade sobre o outro seria o conceito de alteridade. Porque o reconhecimento da dignidade, além do fato de ela ser excessivamente uma discussão ligada a uma dimensão europeia, judaico-cristã, que pese existam... isso também é bem comentado, né? Que pese existam equivalentes à ideia de dignidade em outras culturas, em outras religiões, sabemos disso, mas em virtude dessa demonstração da condição, da potencialidade abstrata que a dignidade pode deter, ou seja, eu posso simplesmente reconhecer que a pessoa tem dignidade, que isso é uma das perspectivas das críticas que se faz muito à perspectiva kantiana, essa perspectiva de tratar a dignidade como um ente abstrato, como um ente assim que não envolve uma responsabilidade investida, né? Uma liberdade investida, que é uma linguagem lá do Emmanuel Levinas, que é o autor que mais tratou esse tema da alteridade. Então, por esse motivo, eu acabei escrevendo aí a minha reticência em relação ao conceito de dignidade, impulsionado pela Hannah Arendt nessa análise dela. Ela não diz exatamente o que eu estou dizendo, né? Mas ela vai dizer sobre essa questão de que a abstração em relação à visão sobre a dignidade, ela torna-se aí pouco potencializadora. Né? Então, e é nesse sentido. Só um elemento final para ouvi-los um pouco, o que vocês estão falando, se quiserem comentar, porque nós já passamos do nosso tempo, é que eu também tenho pensado que a Hannah Arendt vai dizer, no tema dos refugiados, que eles precisavam cometer pequenos crimes para serem detidos e terem algum direito a ter direitos. Né? Cama, alimentação, etc. Qual é o contexto que nós temos hoje em dia? Século XXI, 2020. Tá? Não precisa mais esse cometimento de crimes. Os refugiados já estão sob a vigilância, a suspeita e a iminência de serem detidos, independente do cometimento de crimes. Então, nós temos aí uma dimensão muito pior. Hoje em dia, hoje nós, nas democracias que nós estamos vivendo no século XXI, um horizonte, não só em 2020, né? Estamos vendo isso já de bons anos para cá, essa dimensão aí ligada a uma vigilância para capturar, né? Eu gosto muito do Didier Bigo, que é um filósofo italiano, que ele pega, ele faz um neologismo daquela ideia do panóptico do Foucault. O panóptico, vocês sabem que é uma análise do Jeremy Bentham, do século XIX, que idealizou aquela prisão com o olho que tudo vê. Depois o Foucault problematizou essa metáfora, principalmente na obra Vigiar e Punir. O panóptico, então, a vigilância sobre o apenado.
E aí o Didier Bigo cria a ideia do banóptico, né? Que é a vigília para abandonar. Né? Então não é a vigília para manter preso, é a vigília para manter distante, ligado aos refugiados e também ou prendê-los aí antes mesmo dessa necessidade de cometimento de crimes. Certo? Então, mais ou menos aí isso que eu tinha muito mais coisa para falar, mas aí então também se vocês quiserem conversar alguma coisa, deixar algum tempinho para nós. E aí, pessoal? Marcelo, fala algo aí para nós. Até eu estava procurando aqui, eu separei alguns trechos do livro, né, que eu achei interessantes, assim, em relação à dignidade da pessoa humana como abstrata, né. Eu até tinha separado esse trecho que tu menciona do ser humano como apenas como um ser humano, né. Eu Isso. estou procurando aqui É mais porque pro fim lá. deixa eu ver se eu acho. Enquanto o Marcelo procura, ele tem um detalhe interessante, né? Uma guinada da Hannah Arendt. Hannah Arendt termina esse livro dizendo que o nazismo, o totalitarismo, né, é a radicalidade do mal. Que ela pega esse ponto do Kant. Né? A Hannah Arendt é uma autora escorregadia, né? Porque ela é muito grega, ela é muito kantiana, então ela é uma dimensão que é difícil de pontuar muito qual é a dela, mas ela analisa o nazismo como o mal radical, o nazismo e o stalinismo, né? Depois, lá nos anos 60, quando ela vai acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann, que foi capturado lá, o grande o gestor da solução final, né, do Holocausto, né, do extermínio de judeus em massa, campos de concentração e tal. Quando ela vai acompanhar, ela muda a ideia de mal radical para mal banal. Né, a banalidade do mal. A capacidade que as pessoas detêm de aceitarem ordens só porque são ordens, sem a capacidade reflexiva disso. Então ela pagou um preço muito grande sobre isso. Tem aqui, recomendo para vocês, 2 filmes. O primeiro deles é a Operação Final, Netflix, que mostra a captura do Eichmann, que fugiu para a Argentina e foi capturado em 1960 ou 61 pela Mossad, então a polícia, a inteligência israelense, né? E aí então, e também o filme Hannah Arendt, que é um filme que mostra esse período da vida dela, onde ela escreve para um jornal chamado The New Yorker, na época, a respeito dessa mudança de tese dela, a banalidade do mal, porque ela vai lá e diz que o Ashpa não era mal, que ele não era truculento. A questão é que ele era um medíocre. A capacidade, o problema maior do mal é a capacidade das pessoas irreflexivas de aceitarem um comando tão somente porque foi um comando. Para isso também eu recomendo um outro filme interessante chamado Experimento de Milgram, né, que é um experimento real que aconteceu nos anos 60. Milgram tentando provar a tese da Hannah Arendt, né? Fez pessoas darem choques em outras só porque alguém mandou. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é bem interessante. Alguém mandou fazer, então. Quantas pessoas nós conhecemos, talvez, que só porque uma autoridade mandou torturar alguém, torturaria? E não necessariamente que essa pessoa faça isso por um prazer maligno, e sim porque essa incapacidade de questionar um comando autoritário. Eu achei aqui, professor, na página 333, ela coloca assim: o conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano em si, desmoronou no mesmo instante em que aqueles que diziam acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas, exceto que ainda eram humanos. O mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano. Ou seja, ela está dizendo aqui a questão que eu acho interessante é que, porque a noção atual de dignidade da pessoa humana, né, que a gente tem, como tu falou, a kantiana, né, de um ser humano em si, toda essa questão, ela se torna abstrata porque diante de fatos como os apátridas, né, eles acabam se tornando unicamente humanos, né, e é muito interessante nesse sentido, assim. Por isso que, até isso que tu fala, né, da alteridade, da diferença, ela é muito importante, né? Porque eles, quando tu é unicamente humano, tu não é aceito na tua diferença, né?
Eu acho que esse é o ponto central, assim. Sim. Esse é um ponto. E aí, como é que eu faço essa leitura do que ser somente humano? É ter simplesmente somente dignidade. Tá? Eu não tenho nacionalidade, eu não tenho dinheiro, não tenho bens, eu não tenho influência, eu só tenho a minha humanidade. Se a humanidade, a dignidade é uma característica relacionada à humanidade enquanto tal, pode não significar nada. Tá? Ter dignidade pode não significar nada. Tá? Eu gosto muito da leitura da Wendy Brown, que eu posso assemelhar à leitura que ela tem da democracia. Democracia é um significante vazio, hoje em dia, não é? Nós vemos aí Donald Trump falando de democracia, nós vemos aí Putin falando de democracia, nós vemos aí Nicolás Maduro falando de democracia. Democracia é um significante vazio. E a dignidade da pessoa humana pode ser um significante vazio. E em virtude, para mim também tem umas questões. Eu abandonei um pouco a discussão sobre a dignidade por uma questão também de investigação intelectual e de reflexão. Né? Rios de tinta se escreve sobre a dignidade. Rios de tinta se escreve. Geralmente a escrita dentro do direito, ainda de escrita manualística, ela não dá conta nem da sua trajetória lá, nem o que querem um texto bom sobre dignidade. Daniel Sarmento. Daniel Sarmento é um constitucionalista, para mim, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, tem um livro especificamente sobre dignidade da pessoa humana, que consegue fazer, tanto em termos filosóficos e históricos, quanto em termos de casos e situações. É um belíssimo livro. Daniel Sarmento, né? Para mim, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, exatamente porque ele tem toda uma dimensão interdisciplinar também. Mas então eu tenho essa reticência em relação à dignidade. Eu acho que a alteridade é um conceito mais potente, bem mais potente do que a dignidade. O que mais aí, pessoal? Mr. Daniel Giliard, querido amigo, orientando, ex-orientando. Escrevemos juntos, publicamos um artigo juntos recentemente, está aí. E aí, pessoal, tudo bom? Queria agradecer aí ao professor pela brilhante aula. É muito interessante poder ouvir esse tipo de assunto, ainda mais hoje em dia. Eu, como ex-estudante de História, admito que sinto falta desse tipo de debate. Achei muito boa a exposição. É um tema vasto, bem detalhado, e o Gustavo sabe trazer como ninguém luz a todos esses pontos. Eu gostaria só de trazer uma reflexão. Eu cheguei um pouco depois, não sei se o Gustavo falou ou não, mas se diz respeito que a primeira perseguição que se tem registro do nazismo, ela se deu, na verdade, contra os... Eu não sei como era chamado bem na época, mas conhecido hoje como os hospitais psiquiátricos. Os primeiros registros que se tem de violação aos direitos, inclusive, envolvem crianças. Isso é um tema pouco trabalhado ainda hoje. Deixo como reflexão para os colegas aí. Acho que a maioria do direito, né? Acho que sim. Eu comentei sobre... Não falei disso, mas comentei, sim, sobre tudo que era considerado... Tem detalhes, né? Hitler deu autorização para que se matassem crianças que tivessem nascido com síndrome de Down, por exemplo. Hitler autorizou, também começa as experiências feitas lá pela ciência nazista, digamos assim, que, apesar de tudo, as experiências nazistas trouxeram contribuições, por incrível que pareça, né? É claro que não está se legitimando nada disso, mas trouxeram contribuições para a ciência, porque se liberou toda a possibilidade de pesquisa, em vez de fazer pesquisas com ratos, por exemplo, que tem um metabolismo 7 vezes mais rápido que o do ser humano, pesquisas diretamente sem problema nenhum em matar pessoas, né? Mas sim, então Hitler teve essa questão ligada a deficientes físicos, a pessoas consideradas como com problemas mentais, né? Loucos, como doentes psiquiátricos, negros. né? Hã? Não ouvi.
Pessoas consideradas com doenças psiquiátricas, psíquicas, foram os primeiros alvos, né, do regime nazista como experiência. Eu não sabia que tinha sido dos primeiros, mas, enfim, faz Posso estar sentido. errado, né? Sim. Enfim, eu tenho alguma série de arquivos. Eu acho que deve ter sido dos primeiros, porque a Sociedade Thule, que eu havia comentado antes, que eram as milícias nazistas antes da ascensão do Terceiro Reich, bem antes, que faziam tal qual os camisas negras faziam na Itália, já destruíam piquetes de trabalhadores, já se investiam contra chamados socialistas. Depois, essa Sociedade Thule que pressionou os parlamentares a darem as leis de plenos poderes para o nazismo em 1974. Então, acho que essa investida também contra os considerados aí com alguma debilidade cognitiva, físico-mental, também faz parte aí da projeção de pureza da chamada raça ariana. Mais algum comentário, pessoal, para a gente encerrar, porque eu já passei bastante do ponto. Semana que vem, então, semana que vem, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais rápida, tá? Porque semana que vem a gente entra nos pontos nevrálgicos. Pegar todos esses elementos históricos, críticos, essas perspectivas que a gente tentou debater aqui relacionadas ao nazismo e ao fascismo, e tentar perceber se elas se articulam hoje em dia. Eu trouxe aquele livro lá do Jason Sterling como, para mim, não é o melhor livro que trata sobre isso, mas acho que ele é um livro bem didático, assim, vai com uma certa velocidade ao ponto, e a gente pode até criticar o livro semana que vem, mas ele vai tentar pegar alguns elementos ligados à propaganda, o passado mítico, a ideia, todas essas ideias que são relacionadas aí, pontos que têm semelhança do passado, que se articulam hoje em dia de uma forma não exatamente igual, mas com algum tipo de imbricação que nós podemos dizer que sim, que tem sim ou não, que nós temos uma visualização de um horizonte neofascista hoje nas democracias liberais contemporâneas. Ou não, podemos chegar à conclusão de que essa investida é exagerada. Certo, pessoal? Então, depois eu vou mandar lá por e-mail para vocês o link aqui para quem quiser. Eu vou subir para o YouTube esse encontro aqui, quem quiser olhar melhor, aqueles que saíram mais cedo ou que não puderam estar conosco, podem ver. Certo? Então tá. Boa semana para vocês. Qualquer coisa também, temos o grupo de WhatsApp lá, me pergunta qualquer coisa, fico à disposição. Beijos. Abraços. Abraço. Tchau, Sobre. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professor.